Meus irmãos, boa noite, paz e graça a todos. Deus abençoe cada um e que nós possamos sermos alimentados espiritualmente pelo nosso Deus. Queridos, eu gostaria de falar junto aos irmãos, junto à igreja, que existem três tipos de sermões. Existe o sermão temático, existe o sermão textual e existe o sermão expositivo. São três tipos de sermão que se desenvolvem mediante o pregador assim quer pregar. Então, existem esses três tipos de sermão: textual, temático e expositivo. Cada um deles, irmãos, tem a sua forma de desenvolvimento, como o tema, a leitura do texto, a introdução e os desenvolvimentos, certo? Para isso, o pregador ele precisa ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Então vou repetir. No sermão, o pregador ele lê o texto, explica o texto e aplica o texto. A explicação do texto é conforme o que está na Bíblia, trazendo o contexto do texto, a parte teológica e tudo mais. A aplicação, ela é aquela que visa despertar a igreja para tal lição que o texto quer nos ensinar. Então, meus irmãos, é na aplicação que Deus fala profundamente a nós, tendo o texto bíblico como referência. Por que eu estou dando essa explicação, irmãos? Porque às vezes nós pegamos um texto, dados momentos a gente faz a aplicação do texto e às vezes a gente compreende, a gente quer entender que aquele texto, aquela aplicação serve para o irmão tal ou para o irmão tal. Não. A aplicação do texto serve para nós como igreja. Você nunca olhe que a aplicação do texto serve para o outro, mas que sirva para você. E isso não quer dizer uma mensagem de carapuça, um termo que as pessoas usam quando acham que a mensagem está sendo direcionada para si. Não, irmãos. A palavra de Deus, ela é exposta, ela é pregada para expor justamente o conteúdo da palavra de Deus e aplicar para os nossos corações. Então, toda a pregação, ela tem que ter sua aplicação. E a sua aplicação é o que serve para nós, para aplicarmos para as nossas vidas. Ok? Então, sempre que o pastor ou qualquer pregador assim for aplicar, saiba que é uma aplicação que serve para você, para mim e para toda a igreja. Tá ok? Vamos abrir nossas Bíblias, meus irmãos, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Capítulo 3, versículo
de 1 até o versículo 14. Os irmãos poderão ficar sentados e acompanhando a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujo olhos foi Jesus Cristo exposto como um crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificará pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão benditas todos os povos, de modo que os da fé são abençoados, como o crente Abraão. Todo quanto, pois, são os das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém? Oremos. Bondoso Deus, continuando na Tua presença, Senhor, desta feita, Pai amado, para expor a Tua palavra, desta feita, ó Deus, para, ó Deus, sermos instrumentos do Senhor para a Tua igreja, como, ó Deus, para aqueles que acompanham nas redes sociais. Deus amado, eu te peço em nome de Jesus, que o Teu Espírito, Senhor Deus, que é aquele que ilumina toda a mente, que ilumina o coração, ó Deus, possa nesta noite, Deus, abrir as nossas mentes, abrir o nosso coração, ó Deus, para compreendermos, ó Pai, as verdades que a Tua palavra nos ensina. Deus, eu te peço em nome de Jesus,
fica conosco, Senhor, e opera de forma poderosa em nossas vidas, tirando as barreiras, tirando as dificuldades, tirando as resistências, Senhor, ó Deus, pelo qual impede o cumprir da Tua palavra, o entendimento da Tua palavra. Deus, eu quero te pedir, Senhor, fica conosco e nos ajuda em tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, amados, chegamos ao terceiro capítulo da carta aos Gálatas, desta vez expondo justamente do versículo 1 ao versículo 14. E aqui, meus queridos, nós observamos, nós vemos o apóstolo Paulo destina este capítulo, quero dizer para os irmãos, do capítulo 4, do capítulo 3 até o capítulo 4, verso 31, nós vemos justamente o apóstolo expondo, querendo mostrar o cumprimento de toda a lei em Cristo Jesus. Ele quer mostrar justamente que Cristo é tão somente a promessa, o cumprimento desta promessa. Então, se Cristo é o cumprimento desta promessa, então a lei se torna superada. Então a lei se torna caduca. Então a lei se torna sem efeito, porque tudo se consumou em Cristo Jesus. Então ele traz a memória daqueles irmãos que por um momento ouviram a pregação do Evangelho, aqueles que por algum momento eles creram na mensagem pregada pelo apóstolo e por todos os que ali faziam a pregação, missões naquelas regiões, inclusive na região da Galácia. Então, aqui ele está despertando aos irmãos, mostrando, enfatizando o que vem desde o capítulo 1, mostrando que a lei se tornou inutilizável, porque já se consumou em Cristo. Então, até o final desta carta, irmãos, até a exposição desta carta, nós veremos sempre esta ênfase, porque esta era a intenção do apóstolo. Esta era justamente, irmãos, o que estava corroendo o coração do apóstolo, porque vendo aqueles irmãos se afastando do genuíno evangelho, se afastando, irmãos, do primordial, que foi justamente a vinda de Cristo para salvar o perdido pecador, que somos nós, eu e você, e todos os espalhados na face da terra. Então Cristo, ele fez ressurgir, fez cumprir a promessa que estava desde a eternidade prometida pelo nosso Deus. Então, se nós observarmos, Paulo informa para aqueles irmãos a razão por que somos salvos. A razão pelo qual, irmãos, Cristo morreu na cruz. A razão pelo qual Cristo foi à cruz. E que todas as exigências da lei
se cumpriu de uma vez por todas. De uma vez por todas, Cristo foi como um cordeiro, foi imolado. Quando não mais seria necessário outros tipos de sacrifício, além do sacrifício da cruz. Porque a lei consistia em sacrifícios. Não havia possibilidade de nenhum homem, cumprir a lei sem sacrifício. E é isto que Paulo, irmãos, ensina para o povo da Galácia, os irmãos da igreja da Galácia, de que o sacrifício de Cristo foi de uma vez por todas. E foi prometido desde a eternidade. Não foi um plano B de Deus. Não foi uma correção de um projeto feito. Não foi, meus irmãos, um escape. Não, de forma nenhuma. Foi justamente o apontar da promessa de Deus lá na eternidade, que culminou na pessoa de Cristo Jesus. Então, é isto que o apóstolo, quer inculcar na cabeça dos irmãos. Ao ponto, meus irmãos, vejamos no versículo 1, o que o apóstolo considera aqueles irmãos. Vejamos, irmãos, no versículo 1, Bíblia aberta, vamos lá estudar a palavra de Deus. Veja só o versículo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Veja o que ele diz. Eu vou ler bem compassado para os irmãos acompanharem. Graças a Deus, né? Tem esse sistema aqui para os irmãos acompanharem. Diz assim, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujo olhos foi Cristo exposto como crucificado? Versículo 2: quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que, tendo começado no Espírito, estáis agora vós aperfeiçoando da carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o fez pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E aí, queridos, o que entendemos desta exposição, destas expressões do apóstolo Paulo? Paulo aqui questiona aos irmãos: olha, a fé, as obras, melhor dizendo, a salvação, né, foi operada em vós por meio das obras da lei ou pela pregação do Evangelho? O versículo 1 ele diz assim: ó Gálatas insensatos. Eles estavam, irmãos, tendo uma postura
de alguém que nunca tinha ouvido a verdade do Evangelho. Porque eles estavam sendo enganados. Eles estavam, irmãos, deixando-se levar, ser seduzido, enfeitiçado. Irmãos, a palavra grega traz justamente essa ideia de insensato, melhor dizendo, de alguém fascinado, justamente alguém que se deixou ser enfeitiçado, alguém que se deixou ser encantado por elogios fingidos. Ou seja, ouvir o Evangelho que não é o verdadeiro Evangelho, aquele Evangelho que massageia o ego, aquele Evangelho que diz, olha, você é assim, e não mostra o verdadeiro, a mensagem pelo qual o Evangelho está querendo mostrar. Ela é uma espécie de engano, de alguém que está sendo seduzido. E alguém que está com essa postura, Paulo o trata como insensato. Ó Gálatas, insensato. Então, aqueles irmãos que receberam a salvação, quando o Evangelho foi exposto, mas agora estava querendo viver pela lei. Então alguém com uma postura como esta, alguém que havia conhecido o Evangelho verdadeiro, trilhar por outro caminho, seguir outra doutrina, e não a doutrina de Cristo, só pode ser insensato. E o que nós poderíamos saber por esta palavra insensato? A língua original, irmãos, ela expõe justamente, traz justamente a ideia de alguém sem entendimento, ou de alguém sem inteligência, ou seja, um tolo, alguém que deixa as verdades do Evangelho, aqueles que um dia foram iluminados pelo Espírito de Deus, e que agora deixa-se fascinar por Evangelho do engano. O apóstolo Paulo o trata como insensato. E, sendo insensato, é alguém sem entendimento. É um tolo. É alguém sem uma inteligência nem mental e nem espiritual. Porque o Evangelho, ele é iluminado na mente e no coração. O Evangelho é compreendido na mente e no coração. E quando alguém toma uma postura como esta, como aqueles irmãos tomaram, ou estavam tomando, eles estavam justamente como alguém, um tolo, um sem entendimento, deixou-se levar justamente por evangelho fingido, deixando-se levar justamente por encanto, por sedução, sendo seduzido.
Meus irmãos, Deus tem planos na vida da sua igreja. Deus tem planos na vida de cada um dos seus santos, dos seus servos. Onde esses planos, irmãos, consistem tão somente na pessoa de Cristo. Planos da igreja do Senhor Jesus, planos dos servos do Senhor Jesus, sem a pessoa do Senhor Jesus, está fadado ao fracasso. Está, meus irmãos, tão somente por um tempo vivo, mas logo passa a cambalear e até deixar de existir. Meus irmãos, Paulo mostra que somente na pessoa do Senhor Jesus é que nós temos o cumprimento da promessa feita. Ele diz, ainda no versículo 1, ele diz justamente: antes cujos olhos foi Jesus exposto como crucificado. E aí ele continua: quero apenas saber isto de vós. Então, quero saber apenas isto de vós. Ele põe lá que Cristo é o único motivo da nossa fé. A nossa fé precisa estar canalizado não para as coisas visíveis, não para as coisas terrenas, mas tão somente canalizado para a pessoa de Jesus. Porque foi ele que foi crucificado. Foi ele, meus irmãos, que nos faz abrir os nossos olhos. Os nossos olhos foram desvendados, os nossos olhos foram abertos por causa da pessoa de Cristo. Caso contrário, estaríamos aqui em vão. E a sua vinda aqui não foi em vão. A nossa vinda aqui, meus irmãos, o nosso trabalho, o nosso labutar na obra do Senhor, aquilo que nós fazemos na obra do Senhor com prazer, não é em vão por causa de Cristo. E aí o apóstolo diz: eu quero saber de vós, recebeste o Espírito das obras da lei, ou pela pregação do Evangelho? Para ser chamado Igreja de Cristo, irmãos, tem que ser chamado pela pregação da fé. E a igreja da Galácia estava lá porque eles foram chamados pela pregação da fé, pela pregação do Evangelho. O apóstolo não ia deixar se corromper com os costumes. Quem mais poderia fazer isso era ele, porque ele foi um dos grandes observadores da lei. Zeloso, como ele fala lá no capítulo 1, zeloso da lei. Quando ele conta o relato de vida que ele tinha diante do judaísmo. Quem mais poderia seguir observando a lei? Era ele, mas ele passou por uma experiência esta que nós passamos, que foi justamente termos nos encontrado com Cristo.
Mas agora, aqueles que ouviram a mensagem do Evangelho, que ouviram a pregação da fé em Cristo Jesus, estavam como quem? Se afastando, como quem? Distanciando, como quem estivesse buscando um outro motivo para somar com aquilo que eles haviam ouvido para o seu crescimento. Não há necessidade disso. Se você ouvir, meu irmão, um outro evangelho, que não seja o evangelho que já ouvisse, seja anátema. É isso que ele falou anteriormente. O amaldiçoe. E aí ele procura saber de onde eles receberam o Espírito. O Espírito, irmãos, o Espírito Santo foi a promessa de Jesus. Em João 14, ele faz esta promessa, a promessa da vinda do outro Consolador, aquele Espírito que ilumina toda a mente, que ilumina todo o coração. Aquele Espírito, irmãos, que não está aqui no templo feito por mãos, que não está aqui em um local onde o homem arquitetou, mas está onde Deus arquitetou o coração do homem, no seu coração. Ele sim, ele agora habita em você. Aqueles irmãos estavam confusos, querendo algo a mais, como se Cristo não estivesse suprindo as suas necessidades. Queridos, aplicando para nós hoje, precisamos muito ter cuidado no evangelho que é pregado aí. Muito cuidado. Evangelho de promessas. O evangelho, o verdadeiro evangelho, irmãos, é o evangelho da cruz. Evangelhos de facilidades, esses precisam ser deixados de lado. Para isto, nós precisamos sermos aqueles dedicados na palavra. Não ouça a palavra somente aos domingos. Não leia a palavra somente aos domingos. Mas tire um momento da sua vida para você ter um devocional com Deus. Para você ler a palavra. Se possível, leia várias vezes um texto. Pedindo ao Espírito Santo que ilumine a sua mente. Ilumine a sua mente para você compreender a mensagem. Porque a mensagem de Deus, irmãos, a palavra de Deus, é o que faz diferente de todo livro. É que ele fala no profundo do seu coração. E quando nós assim estamos, não nos deixamos
nos levar por nenhum vento de doutrina. Aqueles irmãos estavam desta maneira. Esqueceram do Evangelho da fé, da pregação. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos: nós que não estamos vindo à casa do Senhor para as suas atividades, para os estudos bíblicos, para tirarmos nossas dúvidas, que nós temos dúvidas. Os irmãos acham que o pastor pega a Bíblia aqui e lê o texto e começa a pregar para os irmãos? Não, o pastor vai pesquisar, vai em comentários, vai em dicionários, porque nós não sabemos tudo. Da mesma forma, são os irmãos, precisam se render à palavra, não somente na igreja, não somente no culto de doutrina, no culto de doutrina também, na escola dominical também, mas não somente, mas em casa. São muitos afazeres, sabemos que temos, mas muitas vezes nós tiramos para tudo, até para assistir um jornal, até para sei lá o que mais. E porque não temos o tempo para sentarmos e ler a palavra, não simplesmente ler, mas ler e meditar nela. Para que, meus irmãos, ventos de doutrina que fascinam, sabe, que deixa o ego humano massageado, não nos faça trilhar por caminhos que não é a palavra de Deus. É o que nós vemos na exposição do apóstolo Paulo quanto aos irmãos da Galácia. Queridos, é somente por meio da pregação da palavra que nós adquirimos sabedoria de Deus. No versículo 4, ele diz assim: terá sido em vão tantas coisas, será sido em vão que tantas coisas sofrestes. Então, temos aí uma abertura justamente do que o texto nos põe, de que aqueles irmãos sofreram alguma espécie de perseguição. É como se Paulo já retornasse à história do que eles haviam sofrido. E aí o que nós podemos ver, irmãos, podemos ver lá em Atos capítulo 14, versículo 2 e versículo 5. O apóstolo Lucas mostrando historicamente o que os irmãos da Galácia sofreram no início. Vamos ler o que diz Atos capítulo 2, Atos capítulo 14, melhor dizendo, versículo 2 e o versículo 5. Veja só o que o que Lucas registra. Atos 14, versículo 2. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os
os ânimos dos gentios contra os irmãos. Versículo 5: e como cingisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades, para os ultrajarem e apedrejar. Então, certamente o que Paulo fala aqui, será que vocês sofreram em vão? Certamente era as situações que eles estavam sofrendo, que sofreram. Então, irmãos, o apóstolo mostra justamente isso, que se foi pela lei que o Espírito o convenceu, então todo o sofrimento que eles sofreram teria sido em vão. Mas sendo por Cristo, pela pregação da fé, pela pregação do Evangelho, este não poderia ser em vão. Porque todo sofrimento que alguém pode sofrer por causa de Cristo, isso nunca será em vão. Toda e qualquer perseguição que podemos sofrer, na igreja, fora da igreja, onde nós estivermos, sendo por causa de Cristo, não pode ser em vão. E aí o apóstolo diz, olha, se foi pela lei, pelas obras da lei, ou pela pregação, versículo 3, sois insensatos, que tende começado no Espírito, e estáis agora aperfeiçoados na carne. Aí ele diz, terá sido em vão tantas coisas que sofrestes? Porque eles agora estavam deixando, eles agora estavam, começaram no Espírito, mas agora estava sendo aperfeiçoado na carne. E todas as vezes que o apóstolo Paulo fala a carne aqui, nesse texto específico, ele está falando justamente dos sacrifícios, está falando justamente da circuncisão, né? Então, teria sido em vão? Pelo que sofreu? Meus irmãos, reforço para você, reforço para nós, que viver em Cristo, estar em Cristo, ter uma vida consagrada a Cristo, nunca, mas nunca mesmo, será em vão. Porque a promessa sendo cumprida em Cristo, e a nossa fé depositada no Cristo, o Filho de Deus, nos levará a viver uma vida para a eternidade. Então o nosso olhar, o nosso foco precisa estar na pessoa bendita de Jesus, aquele que foi crucificado. Vamos continuar. Versículo 6 ao versículo 9, vejamos o que ele diz. É o caso, versículo 6 ao versículo 9,
que diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, temos a Escritura previsto que Deus justificará pela fé os gentios. Preanunciou o Evangelho a Abraão. E em ti serão benditos, em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, vemos justamente o apóstolo retornando ao Velho Testamento, trazendo a citação do Velho Testamento, como se deu justamente o chamado de Abraão e a promessa que Deus fez: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta promessa, irmãos, é uma promessa que aponta tão somente para a pessoa de Cristo. Por isso que nós não podemos de forma alguma achar que o Velho Testamento não tem nada a ver com o Novo, como muitos ensinam aí, como muitos dizem que o Velho Testamento passou, ele não está mais em evidência. Não, de forma nenhuma, irmãos. O Evangelho, o Velho Testamento aponta para o Novo Testamento. O Novo Testamento é o cumprimento do Velho. Não podemos de forma nenhuma fazermos a separação e dar importância mais a um do que a outro. Os dois estão na mesma posição. Então é o que o apóstolo Paulo faz quando escreve para os irmãos da Galácia, mostrando que o Velho Testamento tem a mesma importância, deve ter o mesmo tratamento que nós temos no Novo. Então Paulo busca justamente mostrar essa doutrina para os irmãos, argumentando no Antigo Testamento, buscando argumento lá no Antigo Testamento, que foi justamente a pessoa de Abraão. Vamos abrir, irmãos, lá em Gênesis, capítulo 15, versículo 2. Gênesis, Gênesis 15, versículo 2. Até o versículo 6. Gênesis, capítulo 2, capítulo 15, melhor dizendo, versículo 2 ao versículo 6. Diz o seguinte: respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverá de me dar? Se continuo sem filho, e o herdeiro da minha casa será Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Assim, e isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti
será o herdeiro, o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: assim será a tua posteridade. Versículo 6. Então ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Queridos, esta foi a promessa que Deus fez para Abraão. E esta promessa, irmãos, ela aponta para 3 mensagens que nós podemos tirar para nós. Primeiro, que nesta palavra de Deus para Abraão, Deus fez uma promessa de uma descendência. 2, deu a bênção para todas as nações e uma terra como herança. No segundo aspecto desta promessa, nós enxergamos, nós vemos justamente a essência do Evangelho, que é justamente onde o Evangelho seria pregado, onde a promessa contínua de Deus a Abraão se consumava em Cristo. Isso nós podemos ver lá em Romanos, irmãos, Romanos 4, versículo 16 ao 18. Veja o que o apóstolo Paulo fala, versículo 16 e o versículo 18. O apóstolo Paulo diz assim: esta é a razão porque convém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente os que estão no regime da lei, mas também os que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós. Versículo 18: Abraão, esperando contra a promessa, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Esta promessa é uma promessa que Deus fez a Abraão, e pela fé Abraão creu. Com o seu coração Abraão creu. E diz a palavra de Deus que isto foi imputado para a justiça. Então, vejamos que Paulo faz esta volta no Velho Testamento para mostrar que é somente os da fé que haverão de ser abençoados por Deus pela bênção da salvação. Não é por obras, não é pelo que nós fazemos. Tudo que nós fazemos na obra é porque nós fomos feitos para isso. Olha, irmãos, nem o pastor, nenhum de nós, nenhum dos salvos espalhados na face da terra, ao vir à igreja, está fazendo algum favor para Deus. Não, irmãos.
nós não estamos fazendo nada para Deus. Quando a gente vem para cá, quem é abençoado somos nós. Quem de alguma forma recebe algo somos nós. Então nós devemos entender isto. Se nós entendermos isso, irmãos, nós queremos estar na igreja todos os dias, todas as atividades, porque é uma necessidade que nós devemos ter, não é um favor. Não é um favor que nós fazemos para Deus. E todas as vezes que nós somos instruídos na sua palavra, na palavra do nosso Deus Altíssimo, nós adquirimos conhecimento para vencermos os dias maus. Não vencemos os dias maus batendo os pés. Não vencemos os dias maus, irmãos, sendo instruídos pela palavra de Deus. E é ela que nos faz ter segurança. Segurança daquilo que nós cremos. Então, para nós encerrarmos, aquele despertar de Paulo para aqueles irmãos, mostrando que não é por obras da lei, não é pela carne, pelos sacrifícios, não é por nada, é tão somente por Cristo Jesus. Isso nós sabemos, desde o dia que nós aceitamos Cristo. Mas isso serve, queridos, para que nós possamos ser renovados, para que nós possamos, queridos, sermos a cada dia alertados. Os irmãos não ouviram o verdadeiro Evangelho? É evidente, meus irmãos, que é o que nós falamos logo no início. Os crentes salvos, verdadeiramente, eles não se deixarão se levar por ventos de doutrina. É evidente que toda essa fala do apóstolo, é evidente que toda essa palavra falada para a igreja da Galácia, é evidente que eram para aqueles que estavam deixando se levar por vento de doutrinas, e não os que realmente permanecem firmes. Isso é evidente. Mas quando Paulo fala de modo geral. E do modo geral quero falar para a igreja de Cristo aqui em Rio Tinto. Busquemos, irmãos, busquemos a cada instante das nossas vidas crescermos na palavra, para que nós não possamos ser pegos de surpresa com algo que não condiz, com algo que a palavra não mostra. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos faça permanecer firmes até a vinda de Cristo Jesus. E eu quero dizer para os irmãos, não sabemos o dia nem a hora, mas está próximo. A vinda do Senhor Jesus está próxima. Quando houve a promessa da vinda do Salvador, Jesus Cristo,
muitos estavam sem esperança. Muitos na época do nascimento de Jesus estavam sem esperança, porque essa promessa já perdurava por muito tempo. Mas aconteceu. Ele nos salvou. E ele foi para os céus. E voltará novamente para nos levar. E agora, irmãos, para todo sempre. Esta deve ser a nossa visão. Um dia Cristo vai me levar. E voltaremos a termos aquela comunhão do princípio. Não perca esta esperança. Não perca. Não tire a sua visão disto aí. Se a nossa visão estivermos nas coisas deste mundo, nós seremos os homens mais infelizes. Então a nossa esperança, Abraão creu na esperança. Não deixe de crer de que é a promessa. Quando os discípulos estavam diante de Jesus, subindo, e Jesus sendo assunto ao céu, ele disse: este Jesus que viste subir, há de descer. Ele vai descer. Ele vai voltar. Tão certo como o ar que nós respiramos, ele vai voltar e vai levar a sua igreja, o seu povo, para viver eternamente, como no princípio. Amém? Amém. Deus abençoe.